Oi, gente. Não vai falar sua frase? Fala sua frase. Fala, Marcos. Você acredita que eu esqueci minha frase? Eu tô falando que esse vídeo é o mais louco de todos que a gente já gravou. Eu de novo. Ah, é? Eu de novo aqui. Esse é o Marcos do Sessão de Aluguel. E vocês já invadiram a estante dele. Claro que vocês já conhecem ele. Conheceram até a Siri. A Siri. É, exatamente. E daí hoje a gente vai responder, vai concluir o desafio que foi feito no canal do Marcos, em que a gente falou sobre 3 filmes que a gente nunca tinha assistido, que todo mundo já assistiu, e daí a gente decidiu assistir esses filmes finalmente. Então o Marcos assistiu 3, eu assisti 3, daí a gente comentou 2 filmes dele no canal dele e o meu, e agora o contrário. Então pra começar eu vou falar de um filme que eu assisti que eu não tinha visto ainda, e que o Marcos é fã, e que a Amanda é fã, e que todo mundo é fã. E que ela me apresentou. Exatamente, a Jana que apresentou, vocês vão conhecer ela no vídeo de bastidores, mas todo mundo, a produção, Antes do Amanhecer. Antes do Amanhecer, por que eu não tinha assistido antes? Não foi por falta de indicação. Não foi por falta de indicação. Eu já passei esse filme pra ela, tem uns 2 anos que eu passei esse filme pra ela, ela não assistiu. Mais de 2 anos, Tem mais de 2 anos já. Então, conta a história de um casal que se conheceu num trem, numa viagem pra Viena. E aí eles começam a conversar, e como o Marcos fez esse sinopse no outro vídeo, mas enfim, ele tem que descer, e aí ele convida ela pra descer com ele e passar aquele dia juntos. E gente, o filme é eles andando nas ruas de Viena e conversando. Só isso. Mas só isso significa muita coisa, porque aquela conversa é incrível. E sabe qual é o problema maior desse filme? Na verdade... Nenhum encontro seu vai ser tão interessante quanto esse. Não fala isso, Marcos! Eu sei, eu sei, eu tenho essa mesma sensação. Mas você disse que você já teve algo parecido. Eu tive uma experiência parecida, mas o resto foi tudo deprimente depois. Você não pode... Esse é o meu medo. É a frustração, sabe? De não ter uma conversa daquele jeito. Mas... você tem que ter esperança na vida, né? Assim, é linda a conversa deles, eles vão conversando sobre tudo. Só que tem uma coisa, comecei a assistir o segundo, eu não terminei. Mas parou no meio, o segundo você não pode parar no meio. Ai, gente, mas aí foi É a mesma treta. coisa de você cortar um orgasmo, não tem jeito. Foi tretas. O segundo tem a mesma fórmula. E a diferença que eu achei é que no segundo é um pouco mais difícil de acreditar naquela conversa. E ao mesmo tempo não, porque eles já se conhecem. Mas sabe o que é? A primeira vez que você conhece a pessoa, e aí você começa a falar muito, daí os dois começam a falar muito e ok, eu acreditei nisso, sabe? Eu acreditei que beleza. Eles conversam sobre tudo, eles conversam sobre romances, relacionamentos, sexo, religião, política. E é engraçado, pelo menos eu ficava comparando, tipo, o que eles iam falando pra ver se eu concordava com quem, sabe? E às vezes eu concordava com ele, às vezes eu concordava com ela, e às vezes eu achava que nada fazia sentido. Mas é muito fofo. Ao mesmo tempo filme. que não faz sentido, faz todo sentido, igual aquele diálogo sobre as almas sendo reaproveitadas, subdivididas. É uma coisa que se fala, velho, o cara tá viajando, o cara fumou uma pedra antes de falar aquilo. Mas faz todo sentido se você for parar pra pensar. A análise dele, o raciocínio dele, tem todo sentido. Pra você, tá, que quer um filme fofo, pra você que tá com o seu coração assim, meio precisando amolecer, assiste. O problema é que você pode criar uma expectativa muito alta nas suas conversas com pessoas desconhecidas. Mas aí é a vida, né? Pois é, o meu filme, Gladiador. Aí só pra compensar que eu nunca tinha visto Gladiador, eu assisti a versão estendida. Mas quão maior é a versão estendida? Acho que elas 20 minutos a mais de filme. O que eu tava lendo depois que eu assisti o filme, parece que a maioria dessas cenas a mais nessa versão são do... o vilão do filme. O vilão do filme. Acho que é Cômodos mesmo. É o personagem do Joaquin Phoenix. Então, parece que essas cenas a mais, dessa versão estendida, tem mais cenas dele que mostram mais quanto o cara é perturbado. E teve gente que assistiu essa versão estendida e falou que nessas outras cenas a mais faz até você ficar com um pouco de pena do cara, apesar de que eu não senti pena dele em hora nenhuma do filme, ele é um cuzão. Mas uma coisa que me incomodou nesse filme, na verdade, não foi por esse filme, foi porque eu assisti aquele primeiro Hércules que saiu ano passado. Pois é, e cara, parece que pegaram a história do Gladiador pra fazer aquele Hércules, porque é muito parecido, tipo, mais da metade do filme é muito parecido. Não tô culpando o Gladiador tem 15 anos de filme já, praticamente, e esse filme é do ano passado. Mas isso me incomodou muito, porque toda hora eu ficava vendo e falava, caralho, velho, é muito parecido com aquela cena do Hércules. Caralho, isso aqui é muito parecido com o Hércules, acho que me atrapalhou um pouco a curtir mais o filme, mas o filme é excelente, 4,5 de 5 pra mim, que eu gosto de dar nota pros filmes, 4,5 de 5, filme épico, me arrependo de não ter visto ele antes, com certeza, eu baixei na qualidade de imagem incrível, baixei, olha, eu tenho DVD, mas é porque eu queria ver a versão estendida. Tá vendo, eu tenho DVD, seu tá? DVD Não me julguem. Fechado, então. Não, eu abri pra tirar uma foto. E aí, por último, eu assisti um filme do Tarantino.
Assisti Pulp Fiction, gostei muito. Acho bom. Engraçado, porque eu sabia assim, cenas, eu sabia diálogos, mas eu não sabia sobre o que se tratava Pulp Fiction. E eu acho que eu... Mas Pulp Fiction não se trata de nada. Então, isso que eu ia falar. Pensando agora pra falar pra vocês, eu tô pensando sobre o que é Pulp Fiction. Eu acho que, no geral, é sobre violência, não sei. Tá, é um pouco óbvio. Mas é porque, por exemplo, eu não sei falar qual que é o personagem principal, entende? Você pensa que são os dois caras. Tava assistindo como se fosse uma coisa linear. E de repente descobre que não era linear a história. Tipo assim, cenas que aconteciam antes ou depois, enfim. Então, foi bem surpreendente o filme. Fiction é uma referência a um tipo de revista que tinha nos Estados Unidos, revistas baratas de, sei lá, 50 cents, $1. Que são histórias meio de thriller, meio noir e tal, não sei o que, meio policial, essas coisas bem mais baratas, de baixo orçamento. E que são histórias que mostram o dia a dia já violento da coisa. Então ele é baseado nesse tipo de revista, tanto que o nome faz referência a esse tipo de e tem a definição no começo. Sim. Então, aí são 3 histórias, que essas revistas têm isso, de ter histórias que se cruzam em algum momento. Isso que eu ia falar, porque eu não considerava 3 histórias, porque elas, mesmo que são a mesma, só que tipo, é a história do Vincent e do Rules, que vão pegar a pasta de uns caras que estavam tentando trapacear o chefe deles. Depois todos os contratempos que acontecem com eles, que eu não vou falar aqui. Aí a história do Vincent levando uma turma lá, a Mia Wallace, para poder passear numa noite, jantar e tudo mais, e outros contratempos que eu não preciso falar. E a história do Butch, que é o boxeador, que foi pago para perder uma luta e não perdeu, e tem todos os contratempos que, se vocês quiserem saber, vão ver. Então são essas 3 Mas depois histórias. Volta aos... Não, são 3 histórias, mas não lineares, não então, são. Exatamente. O meio é o fim, o fim é o meio, o começo é o meio. E aí quando eu percebi isso, aí eu fiquei tentando encaixar essas histórias, assim, mas, enfim, é uma experiência muito boa enquanto filme, enquanto espectadora. Eu gostei do filme, mas eu vou precisar de um tempinho ainda pra assistir outras coisas do Tarantino. Veja Cães de Aluguel. Acho que você ia gostar de um filme do Tarantino, que ele fez só o roteiro, que foi quando ele vendeu pra poder, esse roteiro mais um outro, pra ganhar dinheiro pra fazer o Cães de Aluguel. Amor a Queima-Roupa. É de 92, 93. Excelente filme. Foi dirigido pelo Tony Scott, o irmão do Ridley Scott. Que fez inclusive o Gladiador, que eu acabei de falar, que fez o Êxodos agora. Pois é, tanto que Gladiador é melhor que Êxodos, né, cara? Ele tentou fazer um pouco de Gladiador no Êxodos, mas ele errou a mão. Ele já tá velho gaga já. História, velho. Já tá velho gaga. É isso. Então nós cumprimos nosso desafio de assistir aos filmes até janeiro. Pra assistir a outra parte desse vídeo, vá lá no canal do Marcos, que vai parar de bater a mão. É porque tem um mosquito. Que entrou no seu olho agora. Quase. Se você gosta de cinema, acesse meu canal. Sessão de Aluguel, vai estar aqui embaixo, eu acho. Então, se você for novo por aqui, se inscreva no canal. E se gostou do vídeo, clique em gostei. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!